Põe a mão no seu coração. Diga: nesta hora, eu creio que o Espírito de Deus vem sobre mim. Diga: a sua unção quebra todo jugo, quebra toda cadeia. Diga: a sua unção me enche de vida e me enche de alegria. Diga: eu creio que a palavra de Deus, que é a semente de Deus, será semeada no meu coração e a minha vida será tocada e transformada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Quando dizem amém? Pega a sua Bíblia, os irmãos podem se assentar, em Gênesis, no capítulo 11. Nós vamos ler antes, no capítulo 10, perdão. Vamos ler no capítulo 10. Vamos ler do verso 8 e 9. Gênesis, capítulo 10. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. E nós estamos seguindo a palavra de Deus. Estamos compreendendo a revelação de Deus desde o princípio. A palavra de Deus é viva. Ela é eficaz. E ela funciona nas nossas vidas. E acima de tudo, entenda que a palavra de Deus, ela nunca deixa de ser atual. Ela é sempre oportuna, sempre prática, não é? E sempre aplicável às nossas vidas pessoais. E aqui no capítulo 10 e 11 de Gênesis, nos deparamos com um evento muito significativo. E é significativo porque esse evento, depois ele vai percorrer toda a Bíblia, toda a história bíblica, que é a história de Babel, que mais tarde veio se chamar Babilônia. Vamos ler do começo. Gênesis capítulo 10, verso 8 diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, diga Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. O princípio do seu reino foi Babel, diga Babel. No capítulo 11, nós temos então a descrição da história, da edificação desse monumento, que é a Torre de Babel. Então diz assim, no capítulo 11, verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. E a palavra Babel significa confusão. Irmãos, os irmãos se lembram que eu falei para os irmãos aqui no começo, que Deus é um Deus de propósito. Diga, Deus é um Deus de propósito. Quando Deus criou o homem com um propósito. Diga, quando eu fui criado por Deus, eu fui criado com um propósito. E esse propósito está lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2. Deus não criou o homem simplesmente porque, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos criar alguma coisa. Não. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus queria ter uma expressão na terra. Diga, eu fui criado por Deus para ser a sua expressão e para representá-lo em vida e em autoridade. Deus então queria ter uma expressão na terra, porque Deus é espírito.
Deus é espírito, sendo ele espírito, ele queria ter uma expressão, e essa expressão era o homem. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a maneira como o propósito de Deus seria alcançado era o homem se multiplicando. Por isso lá em Gênesis 1:28 o Senhor disse para o homem: crescei, multiplicai, enchei a terra, espalhem-se pela terra, sujeitai e dominai. Deus deu essas ordens para o homem, e Deus os abençoou quando deu essas ordens, porque isso era o cumprimento do seu propósito. Muito bem, o que acontece? Sabemos que o homem falhou, e o homem veio a cair. A primeira queda do homem foi lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus os proibira de comer. Nessa primeira queda, não foi uma queda propriamente rebelião contra Deus, não é? Essa primeira queda, a Bíblia fala que o homem pecou por deixar de exercitar o seu espírito, e por não crer, não confiar integralmente na palavra de Deus, porque Deus disse: no dia que você comer, certamente você vai morrer. E o homem não creu e veio a cair. E a Bíblia fala que essa é a primeira queda do homem. Na primeira queda do homem, o homem tornou-se pecador, e houve uma série de consequências. Mas o homem ainda tinha um certo contato, uma certa comunhão com Deus. Aí nós vimos logo em seguida, Adão veio a ter filhos, e ele teve Caim e Abel. E nós vimos então que Caim, por inveja, matou o seu irmão Abel. Essa foi a segunda queda. Na primeira queda, o pecado não foi um pecado imoral, tenebroso, sabe, aquele pecado criminoso. Não, na primeira queda o homem apenas deixou de cumprir uma ordem de Deus e comeu de um fruto, até algo aparentemente bem inocente. Mas na segunda queda, o homem tornou-se um criminoso e passou a matar o seu semelhante. E sabemos então que o veneno da serpente começou a se expressar nesse homem. Deus criou o homem para ser sua expressão, mas agora o homem, porque caiu no pecado, recebeu o veneno da serpente dentro de si, e passou a ser uma expressão de quem? Do diabo. Porque a Bíblia fala que o diabo é homicida, mentiroso, um assassino. E a partir do momento em que o homem tornou-se um homicida, o homem estava agora expressando não mais a imagem de Deus, mas a imagem de Satanás. Essa foi a segunda queda. Depois nós vimos que na terra surgiram duas linhagens de homens: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Mas o diabo então misturou essas duas linhagens, de tal maneira que já não havia ninguém que era piedoso, íntegro diante de Deus. E a Bíblia fala então que o homem tornou-se carne. Que coisa interessante. Na primeira queda foi uma questão de deixar de exercitar o espírito. Presta atenção nisso. Adão apenas deixou de exercitar o seu espírito. Na segunda queda, Caim exercitou a sua alma, sua inveja. Ele teve uma argumentação com Deus e tornou-se um homicida. Mas na terceira queda, a Bíblia fala que o homem tornou-se da carne. O homem se envolveu com todo tipo de apetite físico. O homem se envolveu com todo tipo de coisas baixas da carne, do corpo. Observe então que a queda foi cada vez mais para baixo. Na terceira queda, diz a Bíblia, Deus falou: não tem mais como agir no homem. Eu vou ter que destruir todos eles e recomeçar novamente. E o Senhor recomeçou com Noé, porque Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia fala então no capítulo 9, que Noé começou com seus filhos a povoar novamente a terra. E entre o capítulo 9 e o capítulo 10, passaram-se séculos, muitas décadas, muitos anos, e a terra foi de novo se enchendo. Até que apareceu uma outra situação. Até que aconteceu o que nós chamamos de quarta queda. O que foi essa quarta queda? Nessa quarta queda, o homem se rebelou contra Deus. Até então, o homem não havia se rebelado contra Deus. Até então, o homem não tinha resolvido ser totalmente independente de Deus. Mas aqui começou a haver um problema. Nós lemos no capítulo 10 que existia um homem chamado Nimrod. Talvez você nunca ouviu falar nesse nome. Para você é até uma coisa nova. Isso está aí no versículo 8, 9 e 10 de Gênesis capítulo 10. Esse Nimrod
A Bíblia fala que ele era um poderoso caçador. E a expressão que se usa a respeito dele é que ele era um poderoso caçador diante de Deus. Mas essa expressão diante, no original hebraico, pode significar também contra Deus. E muitos comentaristas concordam e dizem que na verdade o texto seria melhor traduzido como assim: Nimrod era um poderoso caçador contra Deus. E a Bíblia fala no verso 10 que o princípio do seu reino foi Babel. Nimrod foi o homem que edificou Babel. Em Babel nós vemos o homem em rebelião contra Deus. Nós vemos a questão da idolatria. Se você estudou junto comigo o livro de Apocalipse, quantos viram Apocalipse junto comigo? Você se lembra que lá no final de Apocalipse existe uma cidade, existe um reino contra Deus, que é chamado de quê? Grande Babilônia. Grande Babilônia. Babilônia é a mesma coisa que Babel. Babel é apenas o termo simplificado. Você vê então que aqui em Gênesis capítulo 11, você vê o surgimento desse conceito na Bíblia de Babilônia. E esse conceito vai se desenvolvendo até chegar lá em Apocalipse, com a grande Babilônia, que é um reino edificado para se opor contra Deus. E o que é essa Babilônia? Vamos ver com detalhes cada um desses pontos. Primeira coisa, vamos ler aí na sua Bíblia. Olha Gênesis capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Verso 2. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinear e habitaram ali. Verso 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e os queimemos. E os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Primeira coisa a Bíblia fala. A Bíblia está dizendo que eles construíram essa edificação, Babel, de tijolo. Isso é significativo, porque a Bíblia nunca diz que Deus faz nada com tijolo. Na Bíblia, nada é por acaso. Não tem nada sobrando, não tem nada faltando. Cada vírgula, cada tio tem um significado, tem uma razão de estar aí. Às vezes não sabemos, podemos não conhecer, mas tem um propósito. E aqui nós estamos esclarecendo para você. Então, o que significa Babel? Você vai compreender isso na descrição do texto. Primeiro, Babel é algo edificado com tijolos. Babel é algo feito com tijolo. Esse é o primeiro ponto. O que significa isso na Bíblia? Você vai encontrar na Bíblia uma edificação de Deus no Novo Testamento. E essa edificação de Deus, ela é sempre feita com pedras. Se você abrir lá em Mateus, abre lá, Mateus 16, verso 17 e 18. Certa vez, Jesus chegou para os seus discípulos e falou: escuta, quem diz o povo ser o filho do homem? Eles disseram: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros João Batista, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E ele falou: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então a Bíblia fala que Pedro pulou na frente e falou: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele, eu imagino que o Senhor abriu aquele sorriso celestial e falou para ele: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Aí o Senhor diz para ele, vamos ler isso na Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que mais? Também, vamos ler junto? Também eu te digo que tu és, e sobre esta edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga: a igreja do Senhor é edificada na rocha. Ela é edificada então em cima da pedra. Não tem tijolo embaixo. Não tem tijolo embaixo. Isso não é por acaso. Isso é simbólico. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra. Quantos dizem amém sobre isso? Mas e o resto do edifício? Se Jesus é o alicerce, e o resto do edifício? Abre lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5. 1 Pedro 2, verso 4 e 5. Pedro aqui está dizendo, olha o que ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive. Diga: o Senhor Jesus é a pedra que vive. Está dizendo que é uma pedra que vive. Isso é muito interessante. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como as pedras que vivem. Diga: nós somos pedras que vivem. O que acontece conosco? Sois edificados o quê?
casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha que interessante. Primeiro lá em Mateus, Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. A igreja é um edifício também. Babel é um edifício, a igreja é um edifício. Babel é uma edificação satânica, maligna. A igreja é a edificação de Deus. Só existem, apesar de você ver no mapa, muitos países, muitos governos. Na verdade, no mundo só existem 2 governos. Ou você faz parte de Babel, ou você faz parte da Nova Jerusalém. Ou você está na Grande Babilônia, ou você está na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a igreja do Senhor Jesus, é a congregação dos remidos. São aqueles que foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Quantos aqui estão na Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a igreja, é a edificação de Deus. A Nova Jerusalém é feita com um material. Babilônia é feita com outro. Qual que é o material da Nova Jerusalém? Primeiro, é a rocha, que é o Senhor Jesus. Segundo, somos nós, pedras que vivem. Pedras que vivem. Se você for olhar lá em Apocalipse, abre lá em Apocalipse, no capítulo 21, você vai ver algo interessante. Vamos ler só 2 versículos, verso 18 e 19. Olha o que diz. Na descrição da Nova Jerusalém é cheio de pedras, não tem tijolos. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Essa é a Nova Jerusalém, toda ela feita de pedras. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Volta lá para Babel. Pastor, tá bom, eu já entendi que a igreja é edificada com pedra. Mas o que significa então tijolo? Na Bíblia, tijolo significa obra humana. Pedra significa obra de Deus. Ninguém fabrica pedra. Pedra já está pronta. Entende? Pedra nos fala na Bíblia de obra de Deus, de obra divina. Tijolo nos fala de obras humanas, de obras da carne. A Bíblia fala então que Babel é edificada com tijolos. Se você quiser ver um exemplo prático disso, você pode abrir lá em Êxodo, no capítulo 1. A Bíblia fala que quando o faraó foi construir as suas cidades, e o Egito também é um símbolo do mundo na Bíblia, ele não construiu com pedras, mas construiu com tijolos. Olha o que diz no verso 11: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó a cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Olha o verso 14: e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. A obra de Faraó era feita com tijolos. Por que, meus irmãos? Porque as pedras representam obras de Deus, mas tijolo representa esforço humano, obra humana. Aquilo que é Babel é feito de obra humana, de esforço humano, não procede de dependência de Deus. Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 11. O que mais que eles fizeram? A Bíblia fala, no verso 3: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa cidade. Nós lemos lá no versículo 10, do capítulo 10, versículo 9 e 10, que quem fundou a Babilônia foi um sujeito chamado Nimrod. A Bíblia fala que Nimrod, quando ele edificou essa cidade, e eu quero contar para você uma história, e essa história não está na Bíblia, mas faz parte da história geral. Escavações e arqueologia mostraram isso. Esses lugares essa planície onde Babilônia foi construída, hoje, nesses lugares, os arqueólogos encontraram algumas torres, que são pirâmides sem a parte de cima.
como que construídas pela metade, são chamadas de zigurates. Alguém já ouviu falar em zigurate aqui? São chamadas de zigurates. Esses zigurates, neles foram encontrados muitos tabletes de argila. E são antiquíssimos. São uma das civilizações mais antigas que se conhece. E a Bíblia fala então, a história fala então, confirmando que esse Nimrod, ele de fato existiu. E quem era esse Nimrod? Diz a história que esse Nimrod, ele era casado com uma mulher chamada Semiramis. E ele se tornou muito forte e tornou-se um grande governante. Só que ele trabalhava com idolatria. E o negócio dele era invocação. Ele queria ter contato com os deuses. Nós sabemos que esses deuses são demônios. Mas é interessante que a Bíblia fala que esse Nimrod, ele era contra Deus. Ele era contra Deus. Ele queria invocar muitos deuses, mas o único Deus verdadeiro, ele não queria. A Bíblia fala que ele era caçador contra Deus. Diz a Bíblia que ele era como alguém que lança uma flecha contra Deus. Não te quero na minha vida. Não quero você na minha vida. E a Bíblia fala então que diz a história que esse Nimrod, ele dizia que viria um, e que esse um que viria seria usado por Deus para destruir o seu reino. Por isso é uma coisa interessante, que à semelhança de Herodes, esse Nimrod também mandou matar todas as crianças da terra dele, porque ele sabia que uma delas era aquele que Deus iria usar, e na verdade era Abraão que estava para nascer. O que acontece então? Nimrod veio a falecer, e a esposa dele, olha que coisa interessante, essa Semiramis, resolveu tomar o lugar dele. Essa Semiramis ficou grávida, e ela criou a lenda de que ela estava grávida do próprio Nimrod, que estava voltando, e o filho que ela estava gerando era na verdade o próprio Nimrod. E ela então mandou construir estátuas da mulher segurando o bebê no braço. Tornou-se uma deusa, e isso tornou-se um ícone em todas as culturas. Eu tive até a curiosidade, porque eu não sou entendido desses nomes de deuses, mas até hoje você vai encontrar que a mulher com o bebê no braço é um dos ícones mais idolatrados. E não existe, presta atenção nisso, não existe apenas no meio do cristianismo hoje. Existia já em muitas religiões. Eu coloquei para você aqui alguns exemplos, se você quiser depois confirmar. Na mitologia dos egípcios, tinha Ísis, que era a deusa, e ela carregava Horus no braço. Na mitologia da Índia, tem uma deusa chamada Ísis, que segurava um filho chamado Ishwara no braço. Em Roma, tinha a deusa Fortuna, segurando Júpiter no braço. Na Grécia, tinha Ceres, segurando Pluto no braço. E essa mesma mitologia é vista na China, no Japão, no Tibete, e até hoje está entre nós. Isso surgiu lá em Babilônia, lá em Babel. Portanto, a torre que eles queriam construir, dizem os arqueólogos, não era uma torre feita como é hoje, como prédios residenciais. A torre que eles construíram era para ter contato com o mundo espiritual. Até hoje isso existe. Se você for participar de algumas religiões da nova era, algumas seitas esotéricas, você vai ver que eles gostam de construir ou torres ou lugares altos para poder receber certos espíritos, certas entidades, porque há uma relação. Nimrod queria construir uma torre cujo topo fosse o céu, cujo topo tivesse contato com o céu. Portanto, esse é o primeiro lugar da Bíblia
onde o homem resolve adorar o diabo. Essa é a primeira menção na Bíblia, onde Deus é rejeitado pelo homem e o homem começa a adorar outras coisas. Até então, o homem havia pecado contra Deus, mas o homem sabia que Deus era o único Deus. Mas a partir de Babel, surgiu a idolatria. Surgiu a idolatria. Por isso na Bíblia, existem duas edificações acontecendo. A Bíblia é um livro maravilhoso. E as coisas têm uma sequência. Não fique pensando que a Bíblia é um monte de fragmentos soltos. Tudo está ligado. Babel é apenas o começo. Aqui, Satanás começou a edificar algo. Logo depois, Deus chama Abraão e fala para ele: Abraão, você vai habitar em tendas. Você não vai morar em cidade. Porque você, Abraão, é alguém que está esperando a cidade que tem fundamentos, diz Hebreus. Portanto, Abraão morava em tendas. Enquanto em Babel, Sodoma, Gomorra se construíam cidades e torres. É uma construção. Depois nós vemos no Egito que o diabo estava construindo as cidades e celeiros. Mas Deus vem e chama o seu povo e os leva lá para o Sinai, para eles construírem um tabernáculo. Depois nós vemos que o diabo, mais para frente, consegue edificar um reino chamado Babilônia. E Nabucodonosor era esse rei. Mas Deus então, por fim, constrói um templo. E a Bíblia fala que essas duas edificações caminham por toda a Bíblia. Até que no final, a edificação de Deus se torna a Nova Jerusalém. E a edificação maligna se torna a Grande Babilônia. Mas tudo começou aqui. Tudo começou aqui. E é importante que você entenda que na Bíblia existem 3 símbolos do mundo. Diga: na palavra de Deus existem 3 símbolos do mundo. Diga: Babel, Sodoma e Egito. Esses 3 símbolos é como se fosse uma trindade maligna, porque cada um aponta para um aspecto. O Egito na Bíblia não significa pecado, como alguns imaginam. O Egito significa conforto, prazer, lazer, diversão. É isso que é o Egito na Bíblia. Sodoma, sim, significa pecado. É um lugar de prostituição, é um lugar de sensualidade, não é? É um lugar de busca desenfreada de prazer. Mas Babel simboliza idolatria. Pode observar, essas 3 coisas caracterizam o mundo. O que é o mundo nosso hoje? Primeiro, é um lugar de diversão, lazer, entretenimento. Egito. Segundo, é um lugar de busca de prazer, sensualidade, não é? Hedonismo. Sodoma. Mas é um lugar também onde as pessoas estão procurando algum Deus. Onde há uma procura desesperada por algum tipo de Deus. E isso é Babel. Esses 3 juntos formam o mundo no conceito de Deus. E Deus diz: quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo dele. Quantos querem ser amigo de Deus aqui? Você tem que ser inimigo do mundo. Feche seus olhos. Diga: em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida tudo aquilo que procede do Egito, que procede de Sodoma e que procede de Babel. Diga: eu rejeito a idolatria. Diga: eu rejeito a sensualidade e a impureza. Diga: eu rejeito o prazer do mundo, porque o meu coração é para Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos?